Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que está? Não sei se você está vendo esse vídeo, mas eu me chamo Felipe, esse aqui é o canal Felipe na Barca. Eu, sou um ex-batista tradicional, calvinista, por 10 anos também, nasci em um berço protestante desde novo, e depois, na adolescência ali, e tal, tem aquela revolta e tudo mais. Depois voltei, à igreja protestante, nesse ramo aí mais batista tradicional, onde passei 10 anos como calvinista, lá me casei e tudo mais, construí família. E, há um ano na fé católica, me converti ao catolicismo romano, beleza? Então aqui a ideia vai ser, eu vou trazer um slogan muito utilizado pelos protestantes contra os católicos. É claro que eu estou falando aqui no âmbito da ignorância, Não são todos os protestantes que falam isso, mas a grande maioria, e também a maioria que você enxerga com mais evidência no YouTube, ou você vê no dia a dia, no trabalho, algum lugar que você vai, sua roda de amigos, por exemplo, vão dizer sempre isso, que os católicos, no caso, são idólatras porque adoram imagens, adoram gesso, como gostam de falar. Lembrando que, um pequeno disclaimer aqui, os protestantes de linha luterana e também anglicanos, por exemplo, não têm essa iconoclastia, esse repúdio a qualquer tipo de imagem. A gente vai estudar isso aqui. Eu não vou utilizar, mais uma vez, como eu fiz argumento de veneração de Maria, da Mãe de Deus, aquele segundo vídeo que eu postei no canal. Eu não vou utilizar argumentos aqui muito fortes e evidentes, que é o quê? Utilizar a patrística, os primeiros cristãos, a tradição, a história da igreja. Eu não vou utilizar isso como argumento porque eu vou pensar, no caso como eu era calvinista, era batista, que a gente nega a tradição completa, nega a patrística, nega tudo, como um vídeo aí recente, do pastor Iago Martins aí, que ele postou que a patrística não pode ser levada a sério porque eles eram bebês, eram crianças na fé, não sabiam o que estavam fazendo. Isso é incrível, mas foi o que ele falou. Então eu não vou utilizar esse argumento. Eu vou utilizar apenas argumentos bíblicos. Eu vou usar só a Bíblia, assim como eu fiz no vídeo sobre veneração a Maria. Eu usei apenas o texto de Lucas e como é errado, como os pastores enxergam aquele texto. Eu vou utilizar como se existisse só a Escritura. Eu sei que não existe isso, isso é uma loucura, mas eu vou utilizar apenas a Bíblia. Então, a minha ideia vai se mostrar o quê? Se você acusa, é claro, alguns não acusam, mas estou falando da maioria, demais os ignorantes que acusam um católico de adoração, ou um ortodoxo, ou alguma igreja apostólica que utiliza, ícones, físicos para poder representar aquilo que eles têm homenagear, representar, homenagear aquilo que eles têm amor, têm uma devoção, a palavra mais certa é devoção. Então eu vou dizer o quê? Eu vou usar apenas a Bíblia para dizer que se você defende essa ideia, essa acusação, esse slogan que é repetido, você é contra o próprio Deus. Por quê? Porque Deus não pode se contradizer. Logo que ele é soberano, que ele não é homem para que minta, e ele é justo, ele não pode, e também não muda, ele não pode, se contradizer, entrar em contradição, não pode proibir fazer uma coisa e 5 capítulos depois ele mandar fazer aquilo. Então eu vou trazer apenas textos bíblicos, muito no Velho Testamento, e um só ali apenas no Novo, para exemplificar essa ideia que eu vou trazer aqui. Então, qualquer um dos meus argumentos para ser refutado, primeiro você vai ter que refutar na Bíblia, tá bem? Porque eu só vou citar os textos e vai ficar evidente como essa ideia de que Deus proíbe a confecção de algum tipo de item, de ícone, é errada, é pecaminosa, vai ao inferno quem fizer isso. É completamente errado, tá bem? Então, esse foi um pequeno disclaimer. Agora vamos à argumentação. Eu fiz um PDFzinho legal, bacana, disponível para download também aí no link abaixo, para você baixar o PDF e utilizar também como você quiser, tá bem? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o PDF. Primeiro eu vou abrir, beleza? Primeiro eu vou abrir aqui o que diz aqui, o Catecismo de Westminster, que é o que os presbiterianos, que descendem aí, do calvinismo, creem, Eu vou colocar aqui idolatria, você aparece aqui no post. Pronto, apareceu já, beleza. Aqui você vai ver primeiramente, uma grande contradição entre os batistas, e os presbiterianos, é o que eu vou utilizar aqui. Sim, mesmo os presbiterianos vindo de Calvino e se vangloriando, bati o abraço aqui, se vangloriando da reforma, por exemplo, eles são sim altamente iconoclastas, negam qualquer tipo de ícone, e como eu falo, qualquer tipo, é qualquer tipo mesmo. A gente vai ler aqui agora no catecismo deles,
que para você se tornar por exemplo, presbiteriano tradicional, da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, se você vai ser elegido a algum cargo de liderança, ou um presbítero, ou alguém que vai ensinar na escola dominical, ou um diácono, algo assim, você vai ter que jurar pelo catecismo de Westminster que você defende aquela fé que está no catecismo escrita. Entendeu? Então, algumas igrejas, por exemplo, a que eu vim também, não tinha um catecismo assim ordenado. Mas eles pegavam coisas aqui e ali da reforma, e alguma liderança também não dizia que os batistas, por exemplo, não vinham da reforma. Então, incrivelmente, alguns da linha que eu vim, eles tinham essa ideia de que os batistas vieram desde João Batista. Então, é claro que é algo totalmente negado, não tem como rastreamento histórico nenhum isso, mas é o que eles diziam alguns. Mas a maioria deles realmente diziam que vinham de Lutero e tal, da reforma, do movimento ali anabatista, que também é até um pouco anterior a Lutero. Tá bem? Então eu vou explicar o quê? Aqui no catecismo da Igreja Presbiteriana, ele vai explicar um pouco sobre idolatria e vai condenar todo tipo de imagem, é o que a gente vai ler agora. E no catecismo batista, que é de Charles Spurgeon, a gente vai ler também um pouco sobre isso, que é bem menor, mas a gente vai ler um pouco sobre isso. Depois vamos passar para o catecismo da Igreja Católica, tanto São Pio X como também o amarelinho, beleza? O mais atual hoje que utilizam, que é aquele livro da capa amarela. Vamos ver também o que é idolatria nos dois, e se condena ou não. Depois eu passo para a Bíblia, e aí eu passo para o PDF que eu fiz, que é os argumentos bíblicos, tá bem? Vamos fazer assim? Vamos lá. Aqui é o Catecismo da Igreja Presbiteriana do Brasil, daqui o link, é uma coisa de domínio público, pode clicar lá e ler qualquer um. Então ele vai explicar aqui, né? Sobre o segundo mandamento, ele vai dizer que o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma, né? Debaixo do céu e debaixo da terra. Esse aqui é um texto, com certeza, talvez retirado do texto maçorético. A tradução está bem parecida com a Feira de Almeida, né? É claro que não é uma coisa, tem referência a outra, mas é um texto tirado do texto maçorético, certo? Não é de Septuaginta, não é. Por quê? Porque a gente vai já ler a Septuaginta que está aqui e o texto não é assim como está ali, beleza? Mas eu vou ler aqui. Então é isso aqui, né? É Deus zeloso, não darás e tudo mais. Ele vai explicar aqui abaixo. Quais são os deveres exigidos do segundo mandamento? Os deveres exigidos, né, no segundo mandamento são o receber, observar, guardar puro, inalterado todo culto, toda ordenança religiosa que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração, ações de graças em nome de Cristo, a leitura, a prédica e o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos. Né? Sim, alguns protestantes creem nos sacramentos também ainda. Por exemplo, os presbiterianos acho que creem 2 sacramentos, eu acho que no caso é a ceia para eles acham que é um sacramento, por mais não seja completa, mas eles creem que é um sacramento. Também isso eu acho que o batismo, e eles até batizam por aspersão, né? Batizam bebês, também é um sacramento para eles lá. E também, se não me engano, o casamento, mas eu acho que não, acho que são só 2, acho que só o batismo e a ceia. Qualquer coisa vocês me corrijam aí. Mas não vem ao caso, ao texto. Então, perceba que ele rejeita aqui já também as tradições, né? Eles só dizem que, né, o dever exigido do segundo mandamento é receber, observar e guardar puro e inalterado todo culto e ordenança religiosa que Deus instituiu em sua palavra. Então, ele está dizendo que Deus instituiu na palavra dele o culto e como se fazer o culto e como se ordena o culto. Isso é um pouco estranho, já que lá na Bíblia não consta nenhuma liturgia de como é feito, né, a ordenança sobre o culto. Isso aí você vai ver que isso é algo dado à tradição dos pais da igreja, vai se construindo com o tempo ali, aquela ordem ali, claro, e você consegue ler também claramente que ali tem a missa ali já instituída. Até a ceia, por exemplo, você vai ler no Didaquê, você consegue já ver ali claramente, né, uma ordem ali, até na parte da ceia, quem pode participar da Eucaristia ou não. Você vê claramente ali a Eucaristia também ali, no texto do século 110 até 150 ali, que é de Didaquê. Então é muito bacana também você ver isso, né? Que é algo que, desde o início ali, dos apóstolos, né, já vinham sendo praticado. Isso não consta na Bíblia, no caso escrita, mas é algo da tradição. Mas aqui ele fala que está na Bíblia, toda a liturgia. Então vamos seguir. O jejum e tal. Aí vai dizer aqui, ó, jurar o nome de Deus em vão, fazer votos a ele, bem como desaprovar, né, detestar e opor ao culto falso, e segundo a posição da vocação de um, remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Beleza. Até aqui tudo bem, diz que não pode ser nenhuma idolatria e respeitar o culto a Deus. Beleza. Agora ele vai falar aqui, ó. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? O pecado proibido no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar qualquer maneira de qualquer culto religioso não instituído por Deus. Então ele vai dizer aqui, qualquer culto, né, que não é instituído por Deus deve ser, né, é pecado. É o que diz aqui no catecismo, acabamos de ler. Isso aqui é um catecismo que eles têm que jurar porque
rege a igreja deles, né? A ordem da igreja deles. Então, qualquer tipo de culto, né? Que não é instituído por Deus, já é algo que é pecaminoso, não deve ser aprovado. Então, ele vai dizer aqui. Ou o fazer, né? O fazer qualquer imagem de Deus. Então, ela vai estar aqui agora sobre as imagens, né? O fazer qualquer imagem de Deus, de todas e quaisquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Então, ele vai estar aqui que é proibido, especialmente proibido e pecaminoso, criar qualquer tipo de imagem ou semelhança, né? Toda adoração a ela, ponto, isso aqui é interessante, é claro que você está criando uma imagem, aqui ele vai dizer que adoração a ela, né? Beleza. Toda adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela. O fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo o culto ou serviço a eles pertencentes, todas as invenções supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição, de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por qualquer outro pretexto, a simonia, o sacrilégio, toda a negligência, desprezo, impedimento e oposição, culto e ordenança de Deus instituiu. Então ele vai estar aqui que é expressamente, né, proibido a confecção, né, como vocês leram no texto, a confecção de qualquer tipo de imagem. Ele vai explicar aqui não só adorar aquilo que foi construído, ele fala que é expressamente proibido a confecção. Isso é interessante, né? Então, qualquer tipo de confecção que você for fazer é proibido. Então, por exemplo, se você construir numa coisa 3D, como eu tenho uma máquina 3D aqui, construir esse objeto aqui, por exemplo, construir esse boneco, já é pecaminoso, já vou ao inferno por reconstruir esse boneco. Então, é um pouco contraditório. Mas é isso que diz aqui. Qualquer tipo de imagem que você crie, né? Ele fala aqui, né? Das três pessoas, no espírito, quer exteriormente ou em qualquer forma de semelhança de criatura alguma. Então, isso aqui é uma semelhança de um coelho, é uma criatura. Então, já seria pecado, né? Aí também a adoração, toda adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela. Então, já é uma coisa complicada também aqui. Então, ele está falando que a imagem, né? Da adoração, tem adoração nela, de Deus, adora Deus por ela, por meio da imagem também. Isso também é loucura. Nenhum católico, nenhum cristão de igreja apostólica, nenhum ortodoxo, nenhum não calcedoniano, nenhum cristão etíope, você vai ver adorando imagens, nem por Deus nela, nem Deus nela, nem por meio dela, adorando a Deus por aquilo. Então é uma coisa bem contraditória. Você vai ver isso também bem explícito no Catecismo Batista, que a gente vai ler já já. Então ele vai registrar também aqui a tradição também. Então, por mais que seja uma tradição, aqui não fala que é uma tradição apostólica, só fala tradição, né? Dá a entender que é todo tipo de tradição. Também ele fala que é rejeitado, mesmo se for recebida por tradição. Então, dá a entender aqui bem como Calvino, que foi um dos maiores iconoclastas, né, aí da Reforma, defendia. Beleza? E ele vai estar aqui porque ele diz isso, porque eu sou o Senhor teu Deus e tal, que abençoa e amaldiçoa até essa geração e tudo mais. Agora eu vou pegar aqui o Catecismo Batista para você ver como é que funciona. Esse Catecismo Batista aqui é de 1855 e é um catecismo de Spurgeon. É claro, como eu falei, né? Todas as igrejas batistas não utilizam um catecismo de regra de fé na sua igreja, como tem uma presbiteriana, por exemplo, utiliza. Mas eles utilizam muito daqui para basear a fé deles também. Então eu vou ler aqui a parte aqui do mandamento. Olha o que vai dizer aqui, ó. Primeiro mandamento, o segundo mandamento, né? Tá pequeno, mas eu vou deixar o link abaixo. O segundo mandamento exige observar Deuteronômio, né, e tal, e manter pura e completa a adoração religiosa e ordenança a Deus, né, como Deus mostrou em sua palavra. Então ele vai usar o mesmo pretexto que o Catecismo de Westminster usa, né, que apenas adorar a Deus como diz sua palavra. E pronto. Não diz que alguém trouxe tradição apostólica, os apóstolos ensinaram, o discípulo do apóstolo diz isso, a tua palavra. Então se a palavra revela como Deus quer que seja cultuado, tem que fazer igual. Uma coisa interessante, como eu falei anteriormente, né? Na Bíblia não mostra a liturgia de como deve ser feito o culto. Então isso é interessante, como é que eles fizeram isso, né? Para fazer o culto da igreja deles, por exemplo. E aqui ele vai dizer aqui, ó. O segundo mandamento é, né? Não faças para ti imagem de escultura, nem semelhança que há ação dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ponto. Então ele dá um ponto aqui. O que exige o segundo mandamento? O segundo mandamento exige receber, observar, né? E manter puros e completo
toda adoração religiosa e ordenanças, como demonstra a palavra. Então ele vai dizer aqui, o que é proibido no segundo mandamento? O segundo mandamento proíbe a adoração a Deus através de imagens. Interessante, né? Em nenhum local na Bíblia a gente vai ver isso, adoração a Deus através de imagens. Muito menos os apóstolos, nem os discípulos dos apóstolos, nem a igreja apostólica. Então, é interessante que eles no caso aqui, expressam, né, uma oposição a algo que não existe, por exemplo. Não existe, não é algo pregado em nenhum local. A gente vai ver isso também logo em textos bíblicos provando isso. Então ele vai dizer aqui, o segundo mandamento proíbe a adoração a Deus através de imagens. Beleza. Ou qualquer outro modo não está mostrado em sua palavra. De novo, ele usa a Bíblia como referência, né, de uma ordenança de como deve ser adorado a Deus pela Bíblia. Tudo bem, Deus. E aqui o que é proibido segundamente, ele vai dizer que é proibida a adoração a Deus através de imagens. Isso é algo interessante, pois no texto, né, de Êxodo 20, não dá a entender que essa proibição, porque não dá a entender que deve ser feito imagem de Deus para ser adorado através de imagens. Então, isso é interessante, né? Você entende o que eu estou falando? Não faz sentido dizer que essa resposta aqui, o que é proibido no segundo mandamento? O segundo mandamento é proíbe a adoração a Deus através de imagens. Mas na verdade não é isso. Ali é expressa totalmente a proibição, a idolatria, né? Criar uma imagem e adorar ela, né? A ídolos. Como faziam os pagãos naquela época. Eles criavam a imagem, por exemplo, de Dagon, os filhos teus ali, né? Como também Baal. Eles acreditavam que Deus habitava naquela imagem ali. Habitava naquela imagem e como também se comunicavam através daquela imagem com o Deus deles. E que também aquela imagem, Deus deles, né, no caso pagão, estava dentro daquela imagem ali. Então era algo bem complicado aqui em relação a isso, porque não era o entendimento que esse texto não é o que o texto quer passar, né? Que é proibição das imagens é porque vai ser adorado a Deus através delas. E sim, como diz lá, é de um ídolo, né? Então vamos para o texto da Bíblia, como diz aqui na Bíblia Ferreira de Almeida, né? Adulterada Ferreira de Almeida, ou então a Bíblia que também é NVI. Olha o que diz aqui na Bíblia Ferreira de Almeida. Não falas para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ponto. É o verso 4 e encerra aqui. O verso 5, né? Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, olha o que diz na NVI. Não farás para ti nenhum ídolo. Já algo mais explicativo, né? Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem te prestará culto, porque eu sou teu Deus. Então, olha como já é um pouco diferente demais a NVI para a Ferreira de Almeida aqui, no caso aqui é a Ferreira de Almeida Corrigida Fiel, né? Essa primeira aqui que eu li. Agora, olha como está aqui o texto na Septuaginta, né? Que está usando os 70, que não é igual esse daqui, tirado do texto Massorético dos judeus século XI, né? Para quem não sabe, os protestantes usam, né, o texto Massorético dos judeus, os mesmos que condenaram a Cristo e também difamam a Cristo e a sua família, né? As igrejas apostólicas não usam o texto Massorético dos judeus, usam o texto Septuaginta, tradução dos 70. Para quem não sabe, é o que está aqui no site da New Age, aqui em grego, e aqui está traduzido pelo calvinista aqui, né, John Knox, pelo estudo aqui de Westminster, está aqui a tradução, né? Não foi pelo estudo do Westminster, foi pelo imprimato aqui, é o que recebeu aqui um selo, né, de garantia, essa tradução aqui, mas foi por John Knox, aqui em inglês no meio, eu vou colocar em português, para você ver, olha como está na Septuaginta aqui na tradução, né, desse texto, Êxodo 20, olha como está, verso 4. Não esculpirás imagens, nem modelarás semelhança alguma de qualquer coisa que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, vírgula. Tá vendo? Não tem um ponto, tá vendo? É uma vírgula. Por que não criar essas esculturas? Né? Ele vai dizer aqui, para quê? Para que criar elas? Tudo que você cria tem um fim. Tem um fim em algo. Então, para que você vai criar elas? Com qual fim você vai criar aquilo? O fim é, vírgula, né? Tá aqui, verso 5. Para te prostrares e adorares. Eu, teu Deus, Senhor Todo-Poderoso, sou zeloso e tal e tal. Então vai dizer o que? Você está criando aquele item com o fim de se prostrar e adorar aquele item. Então não é algo que não é proibido fazer o item, e sim é proibido o fim aquilo. Por exemplo, a imagem não tem um fim em si mesma específico para aquilo que ela foi feita. Por exemplo, eu criei esse coelho aqui aqui na máquina. Eu não criei ele na máquina para ele ser adorado, por exemplo. O fim que eu criei ele foi só para deixar aqui à disposição ou para vender, comercializar, o que seja. Ele não foi criado na máquina aqui 3D, por meu intelecto, também com a ajuda da máquina foi criado, e ele vai ser adorado. Entendeu? Então é o fim daquilo que foi feito. É a diferença de uma imagem sacra, que também não é adorada,
o fim dela é outro fim. É um fim didático, é algo material, é o que você está vendo ali, é algo que transmite para você algo divino. Como eu quero dizer assim, não estou falando que sai dela divindade. Eu estou querendo explicar assim, transmite algo que você entende, né? Que é algo espiritual, por exemplo. Então, lhe passa uma didática. É isso que eu estou falando. E olhar para isso aqui, por exemplo, não passa didática nenhuma. Você vê um coelho vestido de roupa de pessoa humana. Beleza, um coelho. Você não lhe passa isso aqui alguma inspiração de algo religioso, de algo transcendente. É isso que eu queria falar. A imagem, o ícone construído ali, pode ser de Maria, de Pedro, de Paulo, de Tiago, Jesus na cruz, não é algo que é feito para ser adorado. O fim dela é algo que leva a uma devoção. É isso que eu quero falar. Devoção que não é adoração. Não é adoração. Adorar é outra coisa. E também é bem simples de ser entendido até na Bíblia, como também fora, no contexto histórico, por exemplo. Para ser uma adoração, você tem que prestar culto, né? Prestar um sacrifício àquela divindade. Entendeu? Entender no seu coração, no seu intelecto, na sua concepção, conceber aquilo que aquilo é divindade ou não. Algo que você não vê ninguém fazendo das igrejas apostólicas, né? E sim é uma devoção, é uma dulia, né? Então eu vou explicar aqui agora. Então veja como aqui no texto, né, da Septuaginta é de melhor entendimento. E também explica que o fim que foi feito aquela imagem, sim, para prostrar, adorar, é errado. Então isso quer dizer o quê? É proibida a idolatria. E não a confecção do item, e sim a idolatria. Porque se você julgar que isso aqui está proibindo qualquer tipo de construção de item, você vai ter que dizer que Deus se contradiz. Por quê? Porque eu vou usar agora textos aqui da Bíblia que mostram completamente diferente disso. Mas antes de ir para lá, eu vou abrir aqui o catecismo da Igreja Católica aqui, o de São Pio X, beleza? Catecismo de São Pio X sobre o mandamento. O primeiro mandamento proíbe idolatria, a superstição, o sacrilégio, a heresia e todo qualquer outro pecado contra a religião. Olha como está mais específico, o Catecismo da Igreja Católica está mais específico, uma explicação bem melhor do que apenas se limitar a um item específico. O que eu quero dizer com isso é o quê? Que o catolicismo e também as igrejas apostólicas todas, também o protestantismo luterano, também anglicano, entendem que ali está proibindo a idolatria. E que a idolatria é qualquer coisa, não só a confecção de um item. É qualquer coisa, é um carro, é um trabalho, é o dinheiro, é a sua mulher, é seu filho, sua amizade, o futebol, que seja o time de futebol, o que você torce, a Fórmula 1, o que você entender pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa, até mesmo a Bíblia. Até mesmo a Bíblia pode se tornar um ídolo. O ídolo é aquilo que você coloca acima de Deus. Qualquer coisa que você coloca acima de Deus. Entendeu? É essa a ideia. E o catolicismo traz aqui uma explicação bem mais interessante e verdadeira de um complemento total do que o que a gente lê no catecismo presbiteriano e batista, por exemplo, que é limitado aquilo só a imagens, por exemplo. Ele vai dizer aqui ainda. Chama-se idolatria. O que é idolatria? Chama-se idolatria o prestar a alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, a uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração devido só a Deus. Então ele vai explicar aqui o quê? Que há um culto supremo que é devido só a Deus. Tem toda uma liturgia, um aparato, um respeito, um padrão, uma ordem que é feito naquele ritual ali, que é prestado a Deus. E esse é a adoração. Ponto. Para ser feita idolatria, você vai ter que fazer essa mesma sacralidade que você dá a esse Deus, a esse culto, para aquela imagem, ou uma pessoa, ou alguma coisa. Para ser idolatria, tem que fazer isso. Entendeu? É isso que ele quer dizer aqui. Como está expressa essa proibição na palavra? Então, na Sagrada Escritura está expressa a proibição nas palavras: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma em tudo que é em cima do céu, nem debaixo da terra. Ponto. E não adorarás tais coisas, nem lhes dará culto. Então ele vai dizer aqui, ó, né? Como está expresso na Sagrada Escritura, né? A idolatria. Ele vai citar o texto, o mesmo texto lá de Êxodo 20, e vai estar ainda aqui o complemento. Por que não é só criar o item? É não adorar tal coisa e nem lhe dar culto. Aí vai explicar aqui. Proíbe essas palavras toda espécie de imagens? Não, por certo. Mas só as falsas divindades feitas com o intuito de adoração, como faziam os idólatras. E tanto isso é verdade que o próprio Deus deu ordem a Moisés para fazer algumas, como as duas estátuas de querubins que estavam sobre a arca e a serpente de bronze no deserto. Tá vendo?
o Catecismo Católico traz algo bem mais explicativo e mais honesto em relação ao texto. Por quê? Se você se ater apenas à proibição da confecção de ícones, seja ele pintado, desenhado, uma estátua de gesso, de madeira, do que for, você vai entrar em contradição com o próprio Deus. Porque ele ordenou criar querubins sobre a arca e também a serpente no deserto. Algo que Jesus, quando vem no novo, quando Jesus vem ao mundo, o verbo encarnado, filho de Deus, Deus, verdadeiro homem, Deus de Deus, e verdadeiro homem, né? E verdadeiro Deus também, vai dizer que, assim como ele, né? Assim como a serpente foi levantada no deserto, ele também será levantado pelos homens, né, ali para se sacrificar. E quem olhar para ele vai ter vida, assim como quem olhava para a serpente também tinha vida. Eu vou explicar sobre isso também no texto mais pra frente. Então, é isso que está falando aqui. Veja o catecismo aqui de São Pio X, é um catecismo menor, pequeno, mas explica muito bem explicativo como é o texto do Êxodo 20. Por isso que esse texto do Êxodo 20 não diz nada em relação a imagens. E, além disso, o que eu quero reiterar é o quê? É uma mentira e um slogan falicioso e mentiroso acusar não só católicos romanos, mas também todos aqueles que são oriundos de igrejas apostólicas. Ortodoxos, não calcedonianos, as igrejas suiures, a igreja etíope e muitas igrejas do Oriente, que têm os mesmos ritos. E também os protestantes luteranos e também anglicanos têm os mesmos ritos de que é isso, é normal. Não tem essa iconoclastia, né? Então, quer dizer o quê? Isso é mentira. É mentira porque se você for expressar isso e ficar falando sobre isso, você tem que dizer que Deus é mentiroso, ou ele se contradiz. Por quê? A gente vai ver isso agora no texto PDF que eu fiz aqui. Esse catecismo aqui é o catecismo aqui de amarelinho, beleza? Vou citar o amarelinho também para dizer que eu citei só o de São Pio X. Vou citar aqui o amarelinho. Ele vai dizer aqui que a idolatria é a proibição, condena o politeísmo, exige do homem que não acredite em outros deuses, além de Deus, que não venere outras divindades além da única. A sagrada, perceba que ele fala aqui, venerar não é alguma coisa, né? Os apóstolos diz que é divindades, né? Então os apóstolos não são deuses, nem Maria, nem ninguém é Deus. São José, né? Eles não são deuses, né? Eles são apenas pessoas que foram utilizadas como instrumento de Deus para exaltar a glória de Deus também aqui nessa terra. Então, não são divindades. Ninguém diz que Deus é um Deus, São João é um Deus, São Pedro é um Deus, Maria é um Deus, entendeu? Então isso aqui está explicando aqui no catecismo. Não venerar outras divindades, além da única. A Sagrada Escritura constantemente lembrar essa rejeição de ídolos, ouro e prata e tal, mãos do homem, tem boca não fala, tem olhos não veem. Esses ídolos vãos tornam vão o homem. Sejam como eles que o fazem quanto põe neles sua confiança. Deus, pelo contrário, é o Deus vivo que faz viver e intervém na história. A idolatria não diz apenas a falsos cultos do paganismo, continua a ser tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é Deus. A idolatria, desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do estado, do dinheiro. No caso, ele vai explicando que qualquer coisa pode ser idolatria. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, por exemplo, como diz Mateus, muitos mártires foram mortos por não adorarem, por exemplo, a besta. E aqui, recusando si mesmo a simularem o culto. A idolatria recusa o senhorio único de Deus, é, pois, incompatível com a comunhão divina. A vida humana unifica-se, né, na adoração do único. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e salva-o de uma dispersão, né, ilimitada. A idolatria é uma perversão do sentido religioso inato no homem. Idólatra é aquele que refere a sua indestrutível noção de Deus, seja o que for que não a Deus. Então aqui, no Catecismo Amarelinho, está explicando que qualquer coisa, né, é idolatria. Qualquer coisa que você coloca acima de Deus ou no lugar de Deus. Como eu já falei aqui, vou ser repetitivo de novo. Nenhum católico, conheço pelo menos nenhum ortodoxo, nenhum da igreja suiures, das igrejas primárias, da igreja etíope, da igreja neocalcedoniana. Ninguém adora um ícone. Seja ele pintado, desenhado, uma escultura de ferro, de gesso, de madeira, do que for feito, aquilo não é adorado. Beleza? Agora eu vou citar aqui o PDFzinho para finalizar, que eu fiz. E vai estar para download também aí. Então vou ter aqui Católicos Adoram Imagens, uma breve exposição sobre adoração e veneração. Aqui é o texto que eu acabei de ler, né?
na Feira de Almeida, e aqui é o texto na Septuaginta, como está bem mais bem explicativo. Aqui em Samuel 4:4 e 5:3-4 diz: a arca do Senhor dos Exércitos, que está entronizado acima dos querubins, eles a trouxeram para lá, desde Siló, e com a arca vieram os 2 filhos de Eli, Ófani e Finéias. Aqui é aquele texto que deixa eu abrir aqui. O povo de Israel, né, estava... Peraí. 1 Samuel 4:4, né? Vou fechar esse. 1 Samuel 4:4. Esse texto aqui é aquele texto que o povo de Israel estava, né? Ófani e Finéias eram os filhos de Samuel. E eles eram filhos, né, ali, né? Tinham muitos pecados, eram filhos rebeldes. Então, usurpavam o poder que eles tinham, autoridade, para poder maltratar o povo. Então, você vai ver que ali, você vai ler o texto que ele vai tomar ofertas do povo, vão escolher a melhor carne para eles comerem, tudo mais. Em um contexto de guerra aparece ali, né? Deus manda o castigo, né, ao povo para que se arrependa. E também porque Samuel não repreendeu seus filhos. Então, acontece uma guerra ali com os filisteus. O exército de Israel vai para a guerra, levam a arca como uma representação, né, da habitação de Deus ali no tabernáculo. Também que Deus, da glória de Deus naquele povo, que dava vitória nas guerras também para eles. Levam a arca à frente. Resultado, mesmo com a arca aí na frente, o exército ainda perde. Os filisteus matam ali vários israelitas, eles fogem, correm, deixam a arca lá. Os filisteus levam a arca para eles como se fosse um espólio de batalha, uma vitória. Não só isso, até os filisteus sabiam que aquela arca da aliança representava de alguma forma ali a divindade que os israelitas criam. Então eles pegam aquela arca e colocam dentro do templo deles. Não só para fazer ali como fosse um espólio de guerra daquele item, mas sim para que o deus Dagon, que era o deus que eles criam ali, metade peixe, metade homem ali, o deus Dagon ficasse na frente da arca, né, para simbolizar que o deus Dagon é superior ao deus de Israel, que foi destruído, que no caso era a arca da aliança ali. Entenda, o próprio texto vai dizer que quando chegou a Azoto, foi levada para o templo de Dagon e colocada em frente à estátua de Dagon. Verso 3, Samuel 5, 3-4, certo? Samuel 5, eu estou lendo apenas o texto bíblico, repare, tá bem? Samuel 5, de 3-4. Na manhã seguinte, os homens de Azoto acordaram e encontraram Dagon deitado de bruços em frente à arca. E embora tenham recolocado a estátua em seu lugar, verso 4, o segundo dia mostrou uma visão ainda pior. Dagon estava de bruços em frente à arca, e ali na entrada estavam sua cabeça e ambas as mãos decepadas do tronco. Repare que os filisteus colocaram a imagem de Dagon lá e a arca aqui, para que Deus de Israel fosse humilhado. No caso, a arca representava ali, né, o Deus de Israel. E na cabeça dos filisteus, que eles adoravam o Deus realmente na imagem, os filisteus tinham outra concepção disso, então os filisteus acreditavam que Deus Dagon era realmente aquela estátua, colocaram também a arca como se Deus de Israel fosse aquela arca também ali. E perceba que a arca tinha querubins em cima. Então Deus ordenou criar querubins, né? Perceba que ele já vai de contramão o texto de Êxodo 20. Então ele mandou criar querubins e colocar na arca, beleza. Então estava ali a arca com querubins em cima e aqui o Deus Dagon. Na manhã seguinte, Deus Dagon estava caído e aqui é a arca superior. Perceba que ninguém fez isso. Quem fez isso então? O próprio Deus fez isso. O próprio Deus cuidou daquele ícone que tinha querubins em cima. Logo, se não tivesse feito isso, Deus tivesse cuidado do item, deveria ter tomado como espólio de guerra e também ser humilhado ali todo dia. Não aconteceu com o texto. Se você ler o texto, na manhã seguinte, o deus Dagon estava caído e aqui estava a Arca da Aliança superior. Os filisteus, como diz ali, levantaram a estátua de novo e no outro dia estava pior ainda. Além de estar caída, estava decepada a cabeça do tronco e as mãos. E a arca ali em frente a ela. Mas na frente vai contar que aconteceram várias desgraças ali no povo filisteu por conta que a arca estava ali. Quem fez isso? Quem reverenciou aquele ícone com querubins em cima? Entendeu? Essa é a questão. Quem fez isso? O próprio Deus. O próprio Deus não deixou que zombassem, que fizessem algum tipo de sacrilégio naquele item ali.
Você vai ver mais na frente que eles vão devolver o item. Os filisteus, morrendo de medo, devolvem a arca, porque a desgraça estava grande ali no meio do arraial deles. Aqui, Samuel 6, 19 a 20. E o Senhor feriu alguns dos próprios betsamitas por terem espiado a arca do Senhor, e feriu 70 homens do povo e 50.000 do povo comum, por causa dessa visitação que o Senhor lhes havia causado. Houve uma grande tristeza entre o povo. Depois disseram: quem poderá manter-se firme? Perguntaram os betsamitas, diante de um Deus tão santo como este, a quem podemos transmitir isso? 1 Samuel 6, 19 a 20. 1 Samuel 6, em português aqui, 19 a 20. Aqui vai falar que os chefes, filisteus, devolveram, através de um carro de boi e tal, colocaram também algumas ofertas em ouro, os israelitas a arca de volta. E ela foi indo no carro de boi, foi sozinha à deriva. Chegou já na parte, já aqui, até Abel, onde depositaram a arca do Senhor, que estiveram até aquele dia nas terras de Josué, o Betsemita. Então, você perceba que a arca já estava em território israelita, quando chegou aqui em Betsemita. E Deus feriu os betsamitas, o próprio povo de Deus foram feridos porque foram espiar a arca. Percebe como Deus tinha um cuidado com aquele item, com o ícone, criado por mãos humanas, foi criado. Perceba isso. Não é? E dentro da arca tinha o quê? Tinha os itens ali, As tábuas representavam a lei, o cajado de Arão que floresceu representava o profeta, E também ali o maná, representava o pão que o povo foi alimentado no deserto. Perceba que dá de encontro também ali, como eu falei, a Maria quando ela vem no Novo Testamento, a nova arca da aliança. Porque no ventre dela tinha Jesus, que é sacerdote, que é o pão vivo do céu, que é profeta. O sumo profeta, sumo sacerdote. Então, que é o verbo, a palavra. Então eu vou dizer aqui, quem poderá mantermos firme, segundo a isso. Então eu vou explicar aqui. Perceba que Deus feriu até mesmo o próprio povo por ter a ousadia de espiar a arca. O próprio Josué, em Josué 7, o próprio Josué rasgou suas vestes e prostou-se com o rosto em terra diante da arca de Deus, e ali ficou até o anoitecer, e todos os anciãos de Israel com ele se contaminaram suas cabeças com pó. Perceba que o próprio Josué, como diz aqui, os anciãos também todos se prostraram diante da arca e rasgaram suas vestes, em sinônimo de humildade, de arrependimento, se prostraram diante do ícone. Perceba que eles não adoraram o ícone, só se prostraram. Referente a um respeito, a uma devoção realmente àquilo. Eles sabiam que ele simbolizava a presença de Deus no meio do povo. É tanto que você vai ver passagens ali em Moisés que a fumaça desceu, porque Deus falou, construiu os querubins e tal, e eu vou uma asa à frente para o outro, e eu vou descer ali constantemente em fumaça ali para conversar com quem está ali dentro, o líder. Perceba que no momento eles adoram a arca, mas entendem a simbologia daquele objeto ali, daquele ícone criado. Vamos seguir. Segundo Samuel 6, de 1 a 10, eles haviam chegado à eira de Nacon quando os bois começaram a dar coices e inclinaram a arca para um lado e para o outro. Então Osá estendeu a mão e a segurou. Seu ato precipitado provocou a ira divina. O Senhor o feriu e ele morreu ali, do lado da arca. Segundo Samuel 6, de 1 a 10. Segundo Samuel 6, de 1 a 10. Aqui o contexto é aquele que você já conhece. Osá toca na arca e morre fulminado. Alguns não explicam bem o contexto, mas aqui anteriormente no texto você vai ver por quê. Tinha uma proibição expressa de Deus de como carregar a arca da aliança, carregar a arca dele, aquele ícone que ele mandou construir. Tinha anéis ali de ouro ao redor, e de colocar um cedro no meio ali, a madeira no meio, eles iam carregando no ombro. Não era para ser carregado em animais a arca. É especialmente proibido na Bíblia carregar em animais. E sim era para ser carregado pelos levitas. Eles faziam o que aqui? Colocam a arca num carro de boi e vão marchando na frente. Vão cantando com símbolos Davi, símbolos e harpa, cantando, festejando, e a arca vai andando. Chega um momento do texto que a arca balança, como diz aqui, balança de um lado para o outro, e Osá, com a intenção de ajudar, toca na arca, e ele foi dado na hora. A ideia não é que ele pegou na arca, ele estava em pecado, ele estava impuro, ele era alguém impuro. A ideia não é essa, a ideia é que eles fizeram uma proibição anteriormente colocando a arca em carro de boi.
Então, se não fosse Osá ali a morrer, qualquer um teria tocado ali teria morrido também. Por quê? A proibição era não colocar em carro de boi, justamente porque poderia balançar e derrubar a arca. E foi isso que aconteceu. Ela balançou, ia cair, Osá foi e segurou, e ali foi fulminado na hora, como diz o texto. Então a ideia não é porque só Osá pegou no item sagrado, e sim a proibição, eles já erraram no começo de tudo. Perceba aqui, ó. E é o que o texto diz. Então, né, seu ato precipitar provocou ira divina no Senhor, o Senhor feriu e morreu ali mesmo, do lado da arca. Grande tristeza teve Davi por conta dessa ruína que o Senhor havia causado em Osá, e disse que o lugar ainda é chamado de ruína de Osá. E naquele dia o temor do Senhor dominou. Como daria abrigo à arca do Senhor? É a mesma coisa que Isabel diz, né? No vídeo 2 que a gente viu, né? Como daria abrigo à serva do Senhor, com Maria. Ele não estava, né, mais disposto a hospedar na fortaleza de Davi. Em vez disso, ela deveria encontrar um lar com Obed-edom, o geteu. Durante 3 meses, a arca do Senhor ficou em Obed-edom. Mesma coisa novo, né? Durante 3 meses, a Maria ficou na casa de Isabel. E ela abençoou a casa toda, os caras do Espírito Santo. Mesma coisa que diz aqui. Mas não é sobre Maria, aqui é sobre os ícones. Entendeu? Então é isso. Eu vou abrir aqui o texto novo. Então, mais uma vez, alguém morreu porque tocou apenas num ícone que Deus mandou construir, que tinha querubins em cima e tudo mais. Vamos seguir adiante. Vou finalizar já. 1 Reis 7, 28 e 29. Essas bases eram de obra lavrada, havia molduras entre as artes, molduras também entre as bordas superior e inferior, de leões, touros, querubins, e entre as artes acima delas, o mesmo padrão, e sobre os leões e bois pediam correias, para se dizer, de bronze. Está aqui a imagem, como tinha dentro do templo de Salomão. Perceba aqui, há vários animais aqui agora dentro do templo. A proibição que Deus fez lá no Êxodo 20 não pode valer para tudo que é confeccionado, porque Deus iria se contradizer. Entenda isso. Eu estou sendo apenas zeloso. Se você ama a palavra de Deus, a defende a todo custo, você tem que entender isso. Eu já falei, a maioria, alguns protestantes tradicionais entendem que isso é mentira. É só um slogan, um espantalho criado para atacar católicos e irmãos de igrejas apostólicas. Não há adorado imagem nenhuma em nenhum local, mas a maioria, que são a maioria ignorante, né, oriundos aí dos anabatistas, dos neopentecostais, até mesmo calvinistas, né? Você vê declarações, por exemplo, de Augusto Nicodemos, você vê de Hernandes de Lopes falando que as imagens são demônios, os ícones de Maria, aos santos padres, e também a João, Pedro, Tiago, Jesus na cruz, são demônios. Isso é muito complicado. Tem pessoas famosas, com autoridade, com muitas visualizações no YouTube, dizendo que pessoas estão com um ícone em casa, uma foto na parede, são demônios. Logo, eles não atribuem a foto dos familiares deles também a demônios. Então, uma foto do seu familiar, seu pai que morreu, de seu avô, está na sua casa, uma foto dele, sua família, não é. Ver filmes de Jesus, ver filmes sobre os apóstolos, filme de Paulo, ver Netflix, não é demônios. Só o que as igrejas apostólicas fazem são demônios. Perceba que é uma seleção aí. Uma seleção de mau gosto. E beira ali o mau caratismo. Entendeu? Porque você tem que aplicar, como você tem ali no Catecismo de Westminster, você vai ter que aplicar isso a todo tipo de imagem. Vamos seguir à frente. 1 Reis 10, 8 a 20. Ele também fez um grande trono de marfim e o forrou com um ouro puro. 6 degraus levavam a ele. Na parte de trás, a parte superior era de arredondada. O próprio assento tinha dois suportes, como um leão em pé de cada lado, de cada um. E em cada degrau também havia um leão de cada lado. Nenhum outro reino poderia mostrar tal obra. Veja que o reino de Salomão tem aqui, né, vários leões de cada lado. Como está aqui na imagem que eu coloquei aqui, você vê. Leões em ouro. E também no seu trono tinha leões também grandes de cada lado. Representando algo. A grandeza, o poder. Não representando a Deus, que vinha visitar Salomão, conhecer o reino. Não dizia, olha, o Deus deles é o leão. Entendeu? É essa a ideia que eu quero falar. Mesmo um povo pagão, um povo de fora, você vai ver que a rainha de Sabá vai vir ali, né? E vai comentar, e vai conhecer o Deus verdadeiro, vai sair levando a fé pro reino dela de novo, ali em torno ali da África ali, quando ela voltar pro seu reino. E ela não vai chegar lá dizendo que o Deus de Israel é um Deus leão, nem um Deus boi.
Entendeu? Então ele entende que aquilo ali representa algo, o poder, a soberania. O leão é o rei da selva. Então ali é o rei. Deus faz aquele reinado acontecer. Deus deu aquela prosperidade àquele reino de Salomão, por exemplo. A paz que ele tinha. Então perceba o contexto daquilo ali. A imagem criada, o ícone colocado em algum local, não representa em si uma adoração que ele pede para ser adorado. Entendeu? É isso que eu quero falar. Não é isso que quer dizer. É só usar um pouco a inteligência. Entendeu? Então você não pode fazer nada, nem usar carros, nem motos. Tem que viver dentro de uma casa. Não sei, não vai ter televisão, não pode ver nada que é criado por algum objeto, alguma coisa. Tirar fotografias, ter aniversário, comemorar aniversário da sua família. Não pode fazer nada. Chegando no fim já. 1 Reis 10, 8 a 20. Dentro do santuário estavam 2 querubins feitos de madeira de oliveira com 10 côvados de altura. Cada um deles tinha asas de 5 côvados de largura, de modo que havia 10 côvados de distância entre as pontas. O segundo querubim correspondia ao primeiro, em altura, sem diferença de tamanho ou de obra entre eles. Eles estavam com 10 côvados de altura, ali no meio do santuário interior, tocando na parede com uma asa e a asa do outro na outra. Ele também revestiu os querubins com ouro. Mais uma vez aqui, né? Então perceba que tinha mais ou menos aqui 2 querubins aqui no templo, né? Mais ou menos 6, 10 metros de altura. 2 ali. Também querubins feito por mãos humanas e tudo mais. E de ouro e tudo mais. Tá aí, tá feito. Semelhança do que há no céu. Semelhança do que há no céu. Se aquele texto proíbe, isso aqui também era para ser proibido. Perceba o que eu tô falando. Deus proibiu a confecção de imagens do 20, certo? É o ponto, correto. Ele não pode ordenar fazer imagens depois nos capítulos seguintes. Senão é uma contradição. Isso quer dizer que não há proibição em construir imagens, Êxodo 20, e sim proibição em construir uma imagem e deusificar aquilo e adorar aquilo como Deus. A proibição no texto Êxodo 20 é idolatria, não confecção de imagens. Mais uma vez reiterando. Percebeste? Não é confecção de imagens, sim é de idolatria. Os israelitas não adoravam os querubins de ouro gigantescos que tinham ali. Não é porque Deus mandou fazer e pode, e ali mandou proibir. Entendeu? Não existe essa dicotomia. Deus proíbe aqui, Deus manda fazer aqui. Pode fazer essa aqui porque Deus mandou, essa aqui não pode fazer porque Deus não mandou fazer. Entendeu? Ele proibiu que não fazia nada semelhante aos céus, e aqui mandou fazer algo semelhante aos céus. Não mandou fazer coisa semelhante à terra. Construiu aqui bois, leões, serpentes aqui, no outro texto seguinte. Então, Deus não está em contradição com ele mesmo. É uma coisa só. Aqui a proibição é de idolatria, adorar aquilo como divindade, e não confecção daquele item que vai representar algo. Pois naquele tempo não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha telemóvel, não tinha fotografia. Entendeu? Então é algo didático. Tá aqui. Vou finalizar já, eu tenho que ir. 1 Reis 6, 29 a 36. Todas as paredes do templo eram adornadas com faixas de trabalho esculpido, de relevo, querubins, palmeiras e outros padrões, destacando-se em alto relevo o chão, dentro e fora do santuário. Ele cobriu de ouro na entrada do santuário, ele fez portas de madeira de oliveira, entre os pilastras de 5 lados, portas de madeira de oliveira esculpidas com figuras de querubins e palmeiras e outras esculturas em alto relevo. Portas de querubins, palmeiras, todo o resto era coberto de ouro. Na entrada do templo havia postes quadrados de madeira de oliveira e a porta de cada lado era de madeira de abeto. Cada porta era dupla, mas as duas metades estavam conectadas de modo que se abriram juntas. Querubins, palmeiras e outras esculturas destacavam-se em alto relevo, e ele cobriu tudo com placas de ouro quadradas pela régua. Ele também construiu um pátio interno cujas paredes tinham 3 fiadas de pedra lavrada de uma madeira de cedro. Aqui o templo de Salomão repleto de imagens, alegorias, de plantas, de bois, de animais, de tudo, ainda mais de ouro. Ezequiel 4:18. Ezequiel tem uma visão do templo, uma visão espiritual. Deus revela pelo templo de Deus. O desenho era de querubins e palmeiras alternadamente, e cada querubim tinha 2 faces, mostrando como se um homem em direção a uma palmeira e como um leão jovem em direção a outra. O mesmo padrão percorria todo o edifício, querubins e palmeiras esculpidos em cada parede, do nível do chão até a altura da verga da porta. Está aqui a imagem representativa. Aqui o texto. Podem buscar lá, tá bem? Aqui Números 21, 4 a 7, né? Moisés vai, né? As pessoas vão murmurar, né? Vai haver murmuração do povo do deserto a Moisés, a Deus e a Moisés.
Porque não trouxeram aqui, né? Levantou-se queixo do povo. Deus, por conta da queixa do povo, levanta serpentes. Assim como, diante disso, o Senhor enviou serpentes entre eles, com fogo em suas presas, que feriram a muitos e mataram muitos deles, até que vieram a Moisés e confessaram, né? Olha, perceba que usaram a boca para confessar, não foi confessar só a Deus, né? Confessaram a Moisés com a boca. Pecamos ao fazer queixas contra o Senhor e contra ti. Implora-lhe que nos livre das serpentes. Então Moisés intercedeu pelo povo. Moisés intercede pelo povo a Deus. O que Deus manda ele fazer? Repare bem. Números 21, 8 a 9. E o Senhor ordenou que formasse uma serpente de bronze e colocasse uma vara, trazendo vida a todos que olhassem para ela, enquanto jaziam feridos. E assim aconteceu. Quando Moisés fez uma serpente de bronze e colocou em uma vara, os homens feridos ali tinham apenas que olhar para ela para ser curados. Perceba como Deus fez aqui. Expressamente ordenou fazer. E Moisés fez. A serpente, um animal, semelhança de algo na terra, de bronze, e colocou em um madeiro. Uma tipologia do Cristo que viria um dia. E o próprio Cristo, o Verbo, Deus encarnado, Deus vivo, comentou sobre isso ele mesmo no texto seguinte. Assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem deve ser levantado. É o que a gente vai ler agora. João 3, 13 a 15. Ninguém jamais subiu ao céu, mas há um que desce do céu, o Filho do Homem, que habita no céu. E é necessário que este Filho do Homem seja levantado, como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só basta olhar para a serpente e era salvo. Era curado. Não precisava fazer nada, adorar, prostrar, nada. Era só olhar. Perceba como Deus ordenou e o povo fez. Jesus usa o mesmo argumento. É só olhar para Cristo crucificado e você vai receber a vida. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus que disse, está aqui escrito no texto. Se você crê no texto ou não, a culpa não é minha. Estou citando apenas a Bíblia. Assim, é necessário que este Filho do Homem seja levantado como a serpente foi levantada por Moisés no deserto. Uma tipologia que o próprio Cristo disse. Aqui eu vou citar a 2 Reis, que eu vou citar aqui nesse texto que depois de 26 anos, o povo de Israel já está, aquele texto que eu bastante gosto de usar, né? Ah, mas adoraram a serpente também. Sim. 2 Reis 18, 1 a 4. Depois que no terceiro ano de José, filho de Elá, o rei de Judá, foi sucedido por seu filho Ezequias. Este rei tinha 25 anos quando subiu ao trono. E ele foi bom, foi um Deus que fez algo justo no reino de Israel. Destruiu altares de ídolos. Então ele vai explicar aqui, ó. Estavam adorando não só a serpente, mas várias coisas. Espalhou o santuário dos montes, derrubou as imagens, cortou as árvores sagradas, quebrou os pedaços também da serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas até os seus dias costumavam oferecer incenso a ela. O nome que lhe foi dado era Noestã. Então os israelitas estavam adorando outras coisas também. Até partes aqui, alguns dizem historiadores que eram parte de órgãos humanos esculpidos em madeira. Queimavam incenso, ofereciam algo àquela imagem e dizendo que era uma divindade. Perceba que eles não estavam adorando porque era o ícone que salvou eles no deserto naquele tempo. E sim, tomaram aquela escultura como uma divindade e colocaram o nome dela ainda, que era de Noestã. Perceba a ideia aqui. Eles não estavam adorando o item porque salvou eles no deserto, lembrando do que eles tinham feito de mal, que era murmurar contra o escolhido de Deus, que era Moisés, e contra Deus também. Eles estavam adorando uma divindade, então tomaram aquele ícone como uma divindade. Isso é idolatria. Não porque Moisés confeccionou a serpente, porque foi Deus que ordenou fazer. E sim o que eles fizeram com aquilo. Entendeu? Que é o pecado. Aqui a conclusão, o próprio Jesus se fez imagem. Então, para finalizar, é o argumento de Calvino, né? Todo tipo de escultura, também, os presbiterianos também creem assim também. Os presbiterianos também creem assim. Eles creem que qualquer tipo de concepção de Deus da sua mente já é pecado. Pensar como Deus é já é pecado. Ver alguma imagem de um Cristo crucificado, de Cristo ou dos apóstolos já é pecado. Então mas ver filme não é pecado. Seus filhos assistem desenhos bíblicos, não é pecado. Seu filho vai para a escola bíblica, tem uma Bíblia de criança, tem imagens, na Bíblia de criança tem imagens, também não é pecado. É uma coisa seletiva. Alguma coisa é pecado, outra não. Uma imagem que você tem não é pecado, a do seu vizinho é pecado. Isso que estou falando aqui, a questão é a ignorância. Não é a questão de é pecado ou não. A questão é a ignorância. Você entende o que é idolatria, o que é adoração, o que é dulia, latria.
protodulia, hiperdulia. Você tem um culto na sua igreja que é uma latria, é uma adoração de verdade, ou é só ler a pregação da palavra, uma mensagem bíblica e o ofertório e canta músicas e vai embora? Porque isso aqui que eu acabei de citar não é uma adoração. É dulia. É uma devoção. Você está fazendo uma devoção ao homem que está pregando lá na frente. Ele é o centro do culto. Ele está aqui. O culto é uma sala normal, uma garagem, com cadeiras e tem um púlpito na frente e uma pessoa está lá na frente pregando a palavra de Deus. Falando a palavra de Deus, depois interpretando como ela crê. Porque o livro não se interpreta sozinho. Então, todos estão olhando para aquele homem e vendo aquela mensagem. Tudo bem, beleza. Depois tem o quê? Adoração? Não. Tem o ofertório. Vai recolher a oferta, dízimo o que for, beleza. Adoração é isso? Não. Agora tem o quê? Tem músicas. Adoração é músicas? Não. Então perceba que eu vou finalizar. A problemática está em o que o protestante ignorante entende de adoração. Ele não entende que adoração, não sabe o que é adoração. A Bíblia não diz que adoração é isso. Cantar músicas e ler a Bíblia. E ataca o outro que pratica uma dulia, né, aos santos, a Maria, a São José, a Eucaristia. Eucaristia não, Eucaristia da adoração, né? Ele faz isso. Então, ele assemelha o que ele tem na igreja dele ao que o católico tem, ou então um cristão apostólico. E são coisas diferentes. O católico não tem o culto a Deus numa dulia. E sim é uma adoração, há um sacrifício ali na Eucaristia, em todo o rito celebrado à Trindade, a Deus Pai, a Deus Filho e Deus Espírito Santo. É diferente quando é um culto aos santos, há uma honra aos santos, há uma procissão aos santos, é uma honra, uma devoção. Mesma coisa quando o time de futebol ganha e vai, o time de futebol vai com uma carreata. Vocês fazem carreata para políticos, velho. Seguem políticos. Nem o diabo, às vezes, é tão ruim quanto o político. E rouba as pessoas e engana a todos. Entendeu? Esse é o problema. A problemática é essa. O que ele faz não é adoração, não é idolatria, mas o que o outro faz é. Entendeu? É dos balanços, das medidas. Então perceba, o protestante não tem o culto de adoração. Tem só dulia, não tem latria. Já o católico tem tudo divididinho. Tem latria, tem a dulia, tem a hiperdulia, que é a Nossa Senhora. Tem a protodulia, que é a São José. Entendeu? Então vou finalizar aqui. Então é esse que é o vídeo que é passar. O vídeo está muito longo, não vou falar sobre a diferença. Eu faço um vídeo depois sobre isso, sobre dulia, hiperdulia, latria. Beleza? Então é essa ideia que eu quero trazer. Que não seja ignorante. Você que já sabe que os católicos e igrejas apostólicas não adoram imagens, tudo bem. Esse vídeo é para você. Esse vídeo é para quem é realmente ignorante. E tem ignorância como se fosse ignorância vencível. Não acuse, não fale mentiras sobre as pessoas na internet, nem para outras pessoas. Quando alguém acusar algum católico no seu meio, você diga lá a pessoa: não, fulano, isso aí é errado. Não fale isso não, isso é mentira. Os católicos adoram imagem não. Já aprendi já que se eu falar isso aí, eu vou dizer que Deus é contra o que ele mesmo disse. Então isso é mentira. Eles adoram não. Eles têm um culto deles lá, a reverência deles e a veneração deles que eles têm, que foi passar pelos apóstolos dar a eles. Não quer nada dizer que se a gente não faz isso, não quer dizer que ele é igual a eles. Pronto, diga só isso. Ou então fique só calado. Mas não espalhe mentiras. Porque mentira é do diabo. O pai da mentira é o diabo. Eu não dissemine mentiras por aí dizendo que é cristão. Tá bem? Porque isso é pecado e é altamente errado. Tamo junto? Então, muito obrigado pelos inscritos. Vou dar um like aqui. Comenta aqui embaixo se eu falei alguma coisa aqui errada e fora do contexto. Me ajuda aqui também. Eu sou apenas um catequizando. Tô aprendendo ainda sobre a fé católica. Não sei tudo ainda. Nem pretendo saber nunca, talvez tudo. Então, comenta aqui alguma coisa. Me ajuda aqui se faltou algum texto, alguma coisa. E muito obrigado pelo incentivo que estão dando a esse canal, aos likes e aos inscritos. Muito obrigado. Agradeço a todos. Fique com Deus. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Tamo junto.